10 invenções engenhosas assombradas, que você não vai acreditar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, a gente vai mergulhar no lado obscuro da engenhosidade humana. Desde brinquedos aparentemente inofensivos até dispositivos tecnológicos, essas criações têm histórias sinistras que vão te fazer arrepiar. Apertem os cintos, apaguem as luzes e preparem-se para uma viagem ao lado macabro da inovação. Nossa primeira parada é em Key West, na Flórida. Lar de praias paradisíacas, pores do sol de tirar o fôlego e de um boneco pra lá de sinistro. Apresento a vocês, meus amigos, o boneco Robert. Tudo começou no início do século XX, quando Robert Eugene Otto, um garoto de família abastada, ganhou esse boneco de um dos criados. Parece que o funcionário, revoltado com os patrões, usou de magia negra para amaldiçoar o presente. Coincidência ou não, a partir da chegada do boneco, coisas bizarras começaram a acontecer na casa. Objetos se moviam sozinhos. Risos macabros ecoavam pelos corredores. Hoje, o boneco Robert está exposto no Fort East Martello Museum, em Key West. Visitantes afirmam que ele muda de expressão e que seus olhos parecem segui-los pela sala. Da Flórida, a gente atravessa o Seruacecri e vai parar na Inglaterra, um país com uma história rica, cheia de castelos, pubs e assombrações. E é em um pub que a gente encontra a nossa próxima parada, a sinistra Cadeira de Busby. Reza a lenda que a cadeira pertenceu a Thomas Busby, um sujeito nada confiável que, em 1702, foi condenado à forca por assassinato. Dizem que, antes de ser enforcado, ele lançou uma maldição sobre a cadeira, condenando qualquer um que ousasse sentar nela a uma morte terrível. Ao longo dos anos, mais de 60 mortes foram relacionadas à cadeira. Vítimas que se sentaram na cadeira morreram em acidentes bizarros, doenças repentinas e até mesmo suicídios. Hoje em dia, a cadeira de Busby está em exposição no Thirsk Museum, pendurada no alto, fora do alcance de qualquer um que queira desafiar o destino. Do outro lado do Atlântico, voltamos para os Estados Unidos, para falar de um ícone da rebeldia e do estilo, James Dean. O astro de Hollywood, famoso por Juventude Transviada, teve sua vida interrompida em um acidente de carro em 1955. O Porsche 550 Spider, apelidado de Little Bastard, se tornou famoso por motivos macabros. Após o acidente, George Barris comprou o carro para usar as peças em outros veículos. As peças causaram uma série de acidentes fatais. O carro desapareceu misteriosamente durante um transporte. Até hoje, ninguém sabe o paradeiro do Little Bastard. Capítulo 4. A Caixa de Book. Uma entidade maligna, aprisionada. Existe uma caixa tão amaldiçoada, tão impregnada de energia negativa, que é capaz de levar seus donos à loucura. Essa é a história da Caixa de Book, uma antiga arca de vinho judaica. A caixa foi parar em um mercado de pulgas em Seattle, depois de pertencer a uma senhora polonesa. Ela alertou o comprador a nunca abrir a caixa, dizendo que ela continha um espírito maligno chamado D-Book. O dono da loja ignorou o aviso e presenteou a caixa para sua mãe. Coisas sinistras começaram a acontecer. A mãe do lojista sofreu um derrame e passou a se comunicar em sussurros. Após eventos perturbadores, a caixa foi parar nas mãos de Kevin Mannis. Atualmente, a caixa está guardada em um local secreto. Capítulo 5. O Homem Angustiado. Uma tela repleta de sofrimento. Preparem-se para conhecer a história de O Homem Angustiado, uma das pinturas mais perturbadoras e sinistras do mundo. Criada pelo artista britânico Sean Robinson, a obra é cercada por mistérios e tragédias que parecem se estender além da tela. Dizem que Robinson, ao pintar o quadro,
misturou seu próprio sangue às tintas, expressando na tela toda a sua angústia, sofrimento e desespero. A partir do momento em que a obra foi concluída, coisas estranhas começaram a acontecer ao redor do artista. Ele afirmava ouvir vozes e presenciar eventos sobrenaturais em seu estúdio. Após a morte de Robinson, a pintura passou por diversos donos, cada um deles relatando experiências aterrorizantes envolvendo a obra. Capítulo 6. O telefone espiritual de Edison. Uma ponte para o além? Thomas Edison, um dos maiores inventores da história, conhecido por suas criações revolucionárias como a lâmpada elétrica e o fonógrafo, também se dedicou a um projeto para lá de inusitado: a construção de um aparelho capaz de se comunicar com os mortos. Ele chamou sua invenção de telefone espiritual, um dispositivo que, segundo ele, permitiria aos vivos conversar com seus entes queridos que já haviam partido. A localização exata desses protótipos permanece um mistério, alimentando teorias da conspiração e especulações entre os entusiastas do paranormal. Nossa próxima parada nos leva a uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos, a Myrtle's Plantation, localizada no estado da Louisiana. E no centro dessa atmosfera sinistra, encontramos um objeto que arrepia até os mais céticos: o espelho da plantação. Dizem que esse espelho é habitado pelos espíritos de Sarah Woodruff e seus 2 filhos, mortos envenenados na propriedade no século XIX. Visitantes e funcionários da Myrtle's Plantation relatam ver vultos fantasmagóricos refletidos no espelho, mesmo quando não há ninguém por perto. Da América, atravessamos o oceano e voltamos para a Europa, dessa vez para a França, em meio à turbulenta Revolução Francesa. Em um período marcado por levantes populares, execuções em massa e um clima de terror generalizado, surge a história macabra da mão do desertor. Reza a lenda que, durante a Revolução, um soldado desertor foi capturado e condenado à morte. Como forma de punição exemplar, sua mão direita foi decepada e transformada em um talismã macabro. Acreditava-se que a mão decepada carregava consigo a energia negativa do desertor e que poderia ser usada para amaldiçoar inimigos. A mão do desertor passou por diversos donos ao longo dos anos, deixando um rastro de tragédias e infortúnios por onde passava. Em algum lugar da vastidão dos Estados Unidos, escondido em uma mansão abandonada, jaz um piano cujas teclas emitem não melodias harmoniosas, mas sim uma sinfonia de terror. Este é o piano de tons maléficos, um instrumento musical cuja história se confunde com a tragédia e o sobrenatural. Reza a lenda que o piano pertenceu a um músico talentoso, mas atormentado pela loucura. Obcecado em compor a melodia perfeita, ele passou anos a fio enclausurado em sua mansão, dedicando cada segundo de sua existência à criação musical. Dizem que o músico, em um acesso de fúria, tirou a própria vida diante do piano, impregnando o instrumento com sua angústia e desespero. E para encerrar nossa jornada pelo lado obscuro da engenhosidade humana, vamos falar de um objeto aparentemente inocente, mas que esconde um segredo sinistro: a Casa de Bonecas Amaldiçoada. Criada no início do século XX por um artesão cujo nome se perdeu no tempo, a Casa de Bonecas foi inicialmente concebida como um presente para uma garotinha. No entanto, logo após receber o presente, a criança começou a apresentar um comportamento estranho e perturbador. A menina afirmava que as bonecas se moviam sozinhas dentro da casa e que ouvia vozes infantis e risos macabros vindos do brinquedo. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Deu para ver que a criatividade humana não tem limites, nem mesmo quando o assunto é o sobrenatural. Das bonecas sinistras aos carros amaldiçoados,
Essas invenções nos mostram que a realidade pode ser muito mais assustadora do que a ficção. E aí, qual dessas histórias te deixou com mais medo? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos repletos de mistérios, curiosidades e tudo de mais interessante que o mundo tem para nos mostrar. Até a próxima, galera!